Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana eu quero debater um tema que é muito relevante para o Porto de Santos, o bairro da Lemoa. E para isso, eu convido João Menano, que é presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial e Portuário da Lemoa. João, obrigado pela tua presença, que prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado, Maxwell. Um prazer estar participando. Eu gosto muito do programa e das iniciativas que o Grupo A Tribuna vem tomando. João, a gente sabe que a Vila dos Criadores, né, está localizada ali no início da cidade de Santos, né? E ela estava ocupada ou está ocupada, né? E teve uma decisão mais recentemente onde a prefeitura foi condenada para desocupar aquela área. Alguma coisa efetivamente foi feita até agora? Então, achava bom, até pelo histórico, né, do empreendimento, do bairro da Lemoa, fazer um comentário, né? Quando o loteamento originalmente foi feito, aprovado na Câmara Municipal, nos idos dos anos 50, 60, e desde sempre aquela região está no plano diretor, na lei de uso de ocupação do solo, como zona industrial e portuária. E dentre as situações do loteamento, remanesceu para a prefeitura os direitos de uso e ocupação daquela área do lixão, que Santos podia estar na vanguarda, porque na época a destinação daquilo era para uma indústria de lixo. Tal qual agora se pretende fazer na área continental, primeiramente ali a intenção daquela região era que fosse feita uma usina de lixo ali já que seria um polo industrial e portuário e retroportuário. Infelizmente se tornou um aterro sanitário que durou muitos anos, deixou de estar ativo desde 1997, salvo engano, e desde então a prefeitura ficou com essa obrigação de retirar a Vila dos Criadores, onde infelizmente as pessoas residem em condições muito subhumanas, mas que sabidamente até então viviam ali da reciclado. O início desse negócio de reciclagem, de coleta de lixo era muito triste, mas mesmo com o lixão desativado, a prefeitura continuou fazendo transbordo e o pessoal continuou morando na Vila dos Criadores. É verdade o que você citou, quando foi feito o Ilhéu Alto, as famílias todas foram removidas, onde estavam na Vila dos Criadores, para o Ilhéu Alto, mas em função de dificuldade de emprego para essas pessoas, né, e apesar da moradia digna que elas tinham no conjunto habitacional do Ilhéu Alto, eles não têm condição de pagar IPTU, água, luz, então muitos acabam vendendo e acabaram voltando. É a situação que existe, não é específica da Vila dos Criadores, mas em outras condições que a gente lamenta muito, que as pessoas a gente gostaria que as pessoas tivessem moradias dignas. Bom, eu vou me permitir, pela liberdade que eu tenho com você, de fugir um pouquinho da nossa pauta, né, que eu havia lhe encaminhado, até propriamente pela liberdade que eu tenho com você, porque
Na verdade, até algumas pessoas brincam comigo e falam, poxa, Maxwell, você está muito polêmico. Eu falei, não estou polêmico, eu estou abordando assuntos que são importantes para que a gente debata dentro do setor portuário, para que olhe para o desenvolvimento desse complexo que é tão importante economicamente para a nossa região. E eu costumo dizer que, me parece, né, eu tenho uma impressão que quando a gente fala Porto de Santos, primeiro as pessoas só olham a margem do lado direito, né? Então, parece que a margem do lado esquerdo ela é um pouco esquecida quando a gente fala de Porto de Santos. Isso também tem uma correlação com a Alemoa e com a retroárea. Me parece que o Porto de Santos, né, para as pessoas de um modo geral, é da Ultracargo até a DM na ponta da praia, né? Sendo que na Uhum. verdade não é, tem muito mais coisa envolvida nisso. E a gente percebe também, João, o caos muitas vezes que existe, né? Até propriamente na questão da mobilidade ali dos caminhões dentro da Lemoa. A gente tem esse problema já que foi pontuado inicialmente, né, que é um problema bastante grave, mas eu também tenho esse sentimento. Eu estou errado nesse meu sentimento, João? Max, eu te respondo com muita frieza esse questionamento, te dizendo o seguinte: recentemente houve uma polêmica se que a prefeitura acabou ganhando se que os terminais portuários pagassem IPTU. Nós na Lemoa pagamos IPTU a vida toda. A pavimentação da área portuária foi feita com recurso público. A pavimentação do bairro da Lemoa, a drenagem, pavimentação, foi feita através de uma lei específica elaborada na época pelo Davi Capistrano, com auxílio do nosso advogado Marcelo Guimarães e Rubens Miranda de Carvalho, com contribuição de melhoria. Portanto, quem pagou a pavimentação e a drenagem do bairro da Lemoa inicial foram os proprietários dos lotes na Lemoa. Hoje na Lemoa você tem os dois maiores transportadores de granéis líquidos do mundo, a Odfjell e a Stolt. Você tem uma das maiores empresas holandesas, a Vopak, que foi fundada antes do descobrimento do Brasil. E você tem, entre as empresas instaladas na Lemoa, a Ultra e a Petrobras, que estão entre as 10 empresas maiores do Brasil. Então, assim, se quiserem continuar menosprezando, a gente vai continuar lutando. As empresas intramuros são de primeiro nível. A gente ficou de fazer uma gravação lá dentro. Você entra dentro dessas empresas, é uma coisa maravilhosa. Até as que operam depot, com certeza os melhores depots e Aí transportadores onde estão está. na Lemoa. Esse é o meu recorte, né? Por incrível que pareça, né? A gente sabe da organização dessas empresas, são multinacionais, né? Você bem pontuou, e eu vou cobrar aqui no ar, porque nós realmente ficamos de fazer uma matéria e você está me devendo isso. Eu quero ir lá fazer uma matéria. Eu tô. Mas você tocou num ponto que é um ponto muito importante, né? Eu sempre costumo dizer que, principalmente quando a gente fala de investimento, as pessoas olham muito o CAPEX, né? E não olham o OPEX. Então, elas estão muito preocupadas com o investimento mesmo, CAPEX, do que com a operacionalidade. E isso vai ao encontro da operação portuária. Existe uma preocupação muito grande de movimentação de zona primária, mas você precisa da retaguarda, que são os depots, pelo menos, para movimentação de containers vazios, para que você possa estufar esses containers e mandar de volta, né, para que não afete a logística mundial. A gente percebeu uma falta muito grande de containers, fruto da pandemia que aconteceu mais recentemente. A gente sabe que tem uma série de depots ali, e eles não são atendidos da maneira como deveriam ser atendidos, pelo menos comparativamente, João, com outros depots e estruturas que eu conheço em outros portos pelo mundo. De quem que é essa responsabilidade? É da autoridade portuária? É da Prefeitura de Santos? Ou ainda continua sendo um jogo de lá para cá e daqui para lá? Não, não, nós fomos criados nós somos um polo de propriedades privadas, nós estamos fora da poligonal do Porto, portanto o nosso relacionamento é com a prefeitura. Eu acho que a prefeitura tem uma grande oportunidade nesse processo que a gente começou a nossa conversa da Vila dos Criadores, né? A Lemoa ela é constituída e abastecida por acesso aquaviário, né, com o pier público da Codesp. Agora, com a última licitação vencida também pela Petrobras, vão ter mais 2 berços. Nós, da Lemoa S.A., temos aprovado, assinado um TUP para mais 3 berços. A Petrobras
tem um duto ligando a usina de Utinga deles até o Pier da Lemoa, portanto o bairro é cortado por um oleoduto. Nós estamos do lado do sistema Anchieta Imigrantes, fora da área residencial, sempre classificado no plano diretor como zona portuária industrial, e margeando a linha férrea, onde aqueles lotes lindeiros tem a Via A, que pertence à prefeitura, todos com possibilidade de fazer desvio ferroviário. Essa nova lei ferroviária propiciou aí que se retome a utilização daquele desvio. Então a prefeitura tem duas oportunidades ali. A primeira é a reativação da Via A, seja através de outorga, de arrendamento ou de exploração, quanto de, tal qual foi feito na BTP, fazer um projeto de descontaminação daquela área do lixão, dando moradia digna ao pessoal da Vila dos Criadores, num ambiente, não nesse ambiente, num ambiente residencial, né? Aí vem uma dúvida, mas ali com certeza vão haver investidores, né, para a área, a prefeitura tem chance de ganhar dinheiro. Ali seria a área correta, porque a gente está falando numa perspectiva de crescimento para o Porto de Santos, não é o Maxwell que está falando, nem o João, isso é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário, que foi apresentado pela Autoridade Portuária e aprovado pelo Ministério da Infraestrutura, significativo até 2050. Essa área ali da Vila dos Criadouros, ela não deveria ser uma área onde houvesse projetos portuários novos, projetos ferroviários, projetos para óleo, movimentação de óleo, gás, energia, ou seja, ser realmente um complexo de movimentação, né, e de operação portuária, ao invés de ser uma localidade residencial. A gente já cometeu esse erro no passado, a gente trouxe o corredor de exportação para a Ponta da Praia, né, e hoje é um problema muito grande para a cidade, o trem tem que atravessar a cidade inteira para chegar até a Ponta da Praia. Na minha visão, será que não seria, ou na tua visão, perdão, João, não seria melhor esta área ali da Vila dos Criadores se tornar uma área especificamente portuária ou não? A minha visão está errada. Ela vai se tornar no futuro uma área residencial e a gente corre o risco, de novo, de ter o conflito do que se chama os experts, né, do Porto Cidade. Não, então, eu gostaria, né, de tomar muito cuidado com as minhas palavras, porque eu tenho o máximo respeito pelas pessoas, mas não tem o menor sentido urbanizar aquela área, né? Qualquer efeito de urbanização para fins residenciais naquela região é uma falta de visão completa, né? Porque o solo, em tese não, o solo está contaminado, está do lado de oleoduto, de ferrovia, de indústrias que movimentam diversos produtos, com expansão portuária evidente, expansão ferroviária evidente, então não faz o menor sentido fazer urbanização ali naquele local. E acho que tem uma possibilidade grande de terem interessados que não estão nem não estou nem dizendo que são as empresas que estão lá hoje, estou dizendo que aquilo é tão grande, tão grande, tão grande, que é uma possibilidade de fazer algum desses projetos que você falou num potencial gigantesco para a prefeitura, uma possibilidade muito boa mesmo. Uma das coisas que... Então, urbanizar ali seria realmente um dos maiores erros que qualquer pessoa poderia imaginar. Até porque, com respeito aos cidadãos que moram lá. Claro que não moram lá porque querem. Não, claro. E aí eu quero realmente puxar e fazer um recorte nessa tua colocação em relação às pessoas que lá estão, né? Eu costumo dizer, pelo menos essa é a minha visão de mundo, né? A gente não tem a visão absoluta de que as pessoas não precisam de moradia, elas precisam de subexistência ou existência econômica, ou seja, não adianta você dar uma casa para ela, sendo que ela não consegue pagar a luz, se ela não consegue pagar o IPTU, se ela não consegue comprar o alimento, ou seja, cedo ou tarde ela vai vender aquela casa para que ela consiga subsistir. Isso é evidente, né? Isso é uma fórmula que eu acho que até já foi experimentada pela prefeitura no passado, como eu coloquei no início do programa. E aí vai o meu questionamento para você. Se as pessoas precisam de emprego e de condições econômicas, né, para subsistência, ali não seria um grande polo gerador de emprego para as pessoas que hoje lá estão e seriam mudadas para uma outra localidade e teriam condições, além de ter uma casa, de ter oportunidade de emprego para que pudessem ter uma vida digna? Será que essa não é a fórmula ideal, João?
Essa é a fórmula ideal. E se for preciso, pensar regionalmente, né? Porque existem áreas, eventualmente, na área continental, Praia Grande, Cubatão, geralmente as pessoas não querem mudar para muito longe da onde estão, portanto, ali pode até se pensar no Piratininga, Zona Noroeste, para que as crianças que já estão nas escolas públicas ali perto, que já estão acostumadas nas policlínicas, não vão tão longe. Mas se for preciso, é preciso pensar de uma maneira metropolitana, que eu acho que está muito fácil de ver, né? Santos tem que largar a mão de ser a cidade do não, né? Na pandemia, o desempenho portuário mostrou a importância que Santos ocupa para o Brasil. Então, tem várias maneiras de se fazer essa adaptação. E necessária, Maxwell, muito É porque a gente necessária. tem um exemplo na margem esquerda, né? A gente vê a ferrovia passando no meio de uma comunidade, né? Na margem esquerda, lá no Guarujá. Quer dizer, a gente corre esse risco num futuro muito próximo por uma questão de politicagem, que não é política, é politicagem, pelo menos esse é o meu entendimento. João, a gente... Você veja, você citou o exemplo da dificuldade, né, enfim, do intenso tráfego de veículos, né? Eu faço parte do grupo de gestão integrada das rodovias, mais por aconselhamento e por tapar. A gente tem hoje entre 10 e 12 mil caminhões diariamente descendo pela via Anchieta, né? E grande parte disso vai 60% para a margem direita, 65%, o resto para a margem esquerda. Desse 65%, muito vai para a Lemoa. Então, por isso que tem aquele trânsito gigante e a gente está tentando incrementar com ferrovia. Agora, se imagina se para as empresas que têm as suas brigadas de incêndio, suas capacidades tecnológicas, há uma dificuldade numa emergência de chegar uma ambulância, um corpo de bombeiros e eventualmente até a polícia militar, imagina na Vila dos Criadores, tem que cruzar, além de tudo, tem que cruzar o bairro da Lemoa todo, porque não tem acesso. O acesso de quem mora na Vila dos Criadores ou de quem precisa de serviço público na Vila dos Criadores é cruzar Santos inteiro e cruzar, inclusive, o bairro da Lemoa. Acho que está mais que explicado, né? Eu quero te confessar algo, e se você me permitir, eu queria fazer coro ao que você está dizendo, né? Eu tô com 46 anos de idade, eu comecei a trabalhar no Porto com 14, 15 anos, eu era caixeiro em um terminal, né? E eu fui vistoriador de container, né? Então, principalmente em container vazio, você obrigatoriamente precisa fazer a vistoria. Eu visitava muitos terminais de container vazio ali na Lemoa. E o trânsito ali sempre foi um problema, João. Não é de hoje, né? Isso é inacreditável. Não conseguem resolver aquela questão ali e perde-se horas de produção, principalmente do modal rodoviário, fruto dessa ociosidade, que o caminhão fica ali parado. E aí, se você me permitir, João, eu queria fazer coro a você e queria comprar essa pauta junto com você e a gente explorar isso um pouco mais em outras oportunidades também, para que de alguma maneira a gente possa tentar ajudar a pelo menos minimizar o problema que lá está. Então fica a minha sugestão aqui para você, caso você concorde, evidentemente. Maxwell, existe uma questão política e de engenharia na questão entre túnel e ponte. Mas existe algo incontroverso, né, que é o acesso da rodovia Anchieta, um segundo acesso da rodovia Anchieta à margem direita, seja ela nos fundos da Lemoa, seja ela na região ali do Sabuó. Então isso é controverso. Então vamos deixar de papo furado, se é túnel ou ponte, esse incontroverso alguém tem que fazer. Se é União, Estado, município, é irrelevante. Tem 2 pontos que eu sou muito repetitivo quando eu tenho oportunidade de me expressar, né? A primeira é que ninguém gosta de pagar imposto e é muito claro que o imposto ele não é escolhido, ele é imposto, o nome já diz, ele é o imposto, então você paga. Agora, quando alguém paga o imposto, não fica... quer dizer, eu e você sabemos que o IPTU vai para o município, que o IPVA vai metade para o Estado, metade para o município, que o ICMS vai para o Estado, uma parte para o município, que o imposto de renda vai para a União, mas no fundo a gente paga imposto na pessoa física e na pessoa jurídica
para que esse tipo de obras e de atendimentos sejam atendidos, né? Então a gente gostaria de ver isso formulado e aplicado, né? E não em gastos com o pessoal, que notadamente a gente vê que está exagerado, né? A despesa pública com o pessoal está exagerado, com cargos políticos está exagerado, e eu não tenho problema nenhum em falar porque é visível, né? A gente vê a pessoa se aposenta num órgão, vai trabalhar num órgão público qualquer, nesse órgão público ela não pode trabalhar, ela vai virar político. Ou ela se aposenta num órgão público qualquer e ela vai trabalhar em outro órgão público. E aí, pô, você tem 11% de desempregados. Só esses aposentados do setor público que continuam nomeados no setor público abriria uma grande margem de oportunidade para todo mundo começar, como você começou como vistoriador de container e eu também, Uhum. né? Então acho que era muito importante todo mundo olhar com serenidade para isso. Eu também não estou dizendo que o aposentado, uma vez aposentado, não possa continuar trabalhando. Uma vez aposentado, pode continuar trabalhando. Abre uma consultoria, abre uma lojinha, abre um restaurante, abre um terminal, abre uma transportadora, vai É um emprego, né? construir casa, mas pô, desocupa lá o cargo público, né? Porque vai abrir espaço para a juventude que se forma e que precisa de emprego, né? João, deixa eu pegar a tua opinião. Você é uma pessoa formadora de opinião, né? Não querendo ser redundante, mas essa é uma preocupação que eu tenho. De novo, vou fugir da pauta, mas você falou em relação aos aposentados, né? O setor portuário sempre teve uma dificuldade muito grande de se organizar. Tá aqui um grande exemplo que você acabou de comentar, que é o acesso da Lemoa, né? Eu vi muitas pessoas comemorando o novo acesso à entrada de Santos. Eu falei, gente, cadê o acesso ao Porto de Santos, né? O maior porto da América Latina. Todo mundo enche a boca para falar que é o maior porto do Hemisfério Sul, mas nós não temos a nova entrada do Porto de Santos. E aí eu quero estender esse meu questionamento. A geração de liderança do setor portuário, ela não está envelhecendo? A gente está conseguindo construir novos líderes dentro do nosso setor, que é o setor portuário, João? Maxwell, não tem explicação. Eles vão fazer o segundo viaduto ali agora, saindo da zona noroeste de Pancheta, e vão continuar sem fazer um viaduto ou para Lemoa ou para o Sabuó. É, é uma coisa de cunho político, né? Eles acham que dá voto ali e não dá voto na Lemoa, apesar dos impostos gerados, dos empregos gerados, os empregos diretos e indiretos. Não tem explicação urbanística, logística, de forma nenhuma, da margem direita ficar só com acesso rodoviário e a Zona Noroeste ter acesso pelo Morro, pela Imigrante São Vicente, pela Nossa Senhora de Fátima, pelo aquele viaduto que foi construído ali do lado do Ilhéu Alto. É, eu não consigo essa explicação, não me convence essa coisa que é obrigação do município ali, do estado acolá e da União em outro ponto, assim, sabe? Acho que não é envelhecimento, as pessoas quando ficam mais velhas ficam mais experientes, né? É questão do político ser cobrado mesmo, sabe? A gente cobrar fortemente e se rebelarem, e a gente tem muita sorte de ter as empresas que a gente tem em Santos e dos impostos que a gente consegue gerar, dos empregos que a gente consegue gerar, e mesmo assim a gente ainda saber aqui entre nós que somos a cidade do não, né? Que a gente já podia estar muitos passos à frente se não ouvíssemos tantos nãos. A gente não demorasse, eu demorei para licenciar o TUP, demorei 12 anos, né? Estou agora na fase final aí de montagem dos investidores, 12 anos para licenciar. Pô, Uma área. tem É, sentido, né? é um herói, é um herói. Ah, João, E tem o Andaraguá, né? Do André isso, Orsini, o né? André Orsini que tá na mesma fila aí, né? João, eu quero já te propor aqui, estou te propondo ao vivo, tá? Eu quero fazer uma matéria especial por 360 na TV para contar a história do bairro da Lemoa. Pouca gente sabe, né? Porque até chama-se Alemoa, né? O bairro da Alemoa. E eu vou Uhum. contar essa história lá na TV, no Pro 360, de sábado. João, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria tirar mais algumas dúvidas com você e também
transferir isso para essa nossa audiência enorme que a gente tem. A gente muito ouve falar dos trinques, né, que é imposto pela prefeitura, que são os impactos na vizinhança, efetivamente, pelas operações portuárias e a contrapartida que o setor portuário dá para a cidade, ou para o próprio município, ou para a prefeitura. Isso impacta no investimento hoje? Existe uma fórmula definida, né, para que o investidor, você acabou de dizer que você está viabilizando uma TUP, né? Então lá vai ter um trinque, com certeza vai ter um trinque lá que vai ter um estudo de impacto em vizinhança. Tem uma fórmula, o teu investidor ele já consegue prever qual é esse estudo de impacto em vizinhança, ou ele é um número que surge de algum lugar? É um número que surge de algum lugar, segundo fontes oficiais. São 12 ou 13 funcionários públicos nomeados pelo prefeito que definem o impacto de vizinhança. Mas é incrível, né, que todas as cidades no Brasil querem acolher as empresas e querem trazer desenvolvimento. E Santos quer cobrar por trazer empresas para empreender. Aí é citado o exemplo, por exemplo, daqueles prédios ali embaixo do Morro da Nova Sintra, que foram construídos e a prefeitura obrigatoriamente teve que instalar sinaleiros, fazer uma drenagem nova, fazer lombada, fazer monitoramento. Então era um bairro em desenvolvimento. É o que vai acontecer futuramente na área continental. Faz sentido você ter trinque. Em bairros como a Lemoa, que já estão desenvolvidos, a Ponta da Praia, não faz sentido nenhum você ter trinque, especialmente em que você tem uma área na Lemoa, por exemplo, totalmente urbanizada. Você vai fazer um armazém a mais, você vai gerar zero de impacto de vizinhança, você vai melhorar a operação logística, né? E pior, o dinheiro arrecadado vai para um outro bairro, não fica nem no seu bairro, então é a vizinhança distante, né? Me parece bem ilógico, né? Para bairros novos, para onde tem urbanização necessária, tudo bem. Agora, esses últimos trinques que foram feitos no Porto e não foram aplicados no Porto, feitos no bairro da Lemoa e não foram aplicados no bairro da Lemoa, eu considero totalmente injusto. Eu diria que um imposto adicional e que só Santos tem. Duvido que se alguma empresa quisesse fazer o que as empresas do Porto, do Retroporto de Santos têm feito aqui, se alguma cidade ia querer alguma compensação para sua vizinhança, né? Pessoal, se não quiser conviver, pode morar em Monte Sião, vai morar em Águas de Lindóia, lá tem tranquilidade, né? Aqui não, aqui a gente está do lado de São Paulo, que é o motor do país, e Santos representa aí mais de 30%, né, do comércio internacional brasileiro. Você fez uma colocação que eu não havia pensado ainda, né? Se eu montar um terminal portuário na ponta da praia, eu pago um trinque para construir uma escola no Sabuó, né? Então, Exato. Uhum. é a vizinhança da vizinhança, né? Porque a vizinhança aqui da ponta da praia talvez seja o Macuco, mais Não, perto, né? e depois o Sabuó, eu não tinha político. pensado nisso ainda, tá? E depois o político se vangloria disso, né? Como, eu fiz a escola sem dinheiro público. Pô, a empresa deixou de contratar funcionário, deixou de fazer uma melhoria adicional no seu terminal para fazer o gosto do político de plantão, né? Do que tem o cargo público de plantão, né? Infelizmente, eu não queria ser antipático, porque existem pessoas muito competentes, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu acho que a gente não tem que ter receio para debater alguns pontos que são relevantes, né? E até propriamente são importantes para que a gente proteja o que eu sempre digo, que é o negócio portuário. Sem isso, evidentemente, a gente não gera emprego, a gente não fomenta a economia e nem mesmo o desenvolvimento da nossa região. João, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Eu já queria assumir um compromisso com você aqui. A gente já tinha combinado uma matéria lá no bairro da Lemoa. Queria te pedir que você fosse o intermediário aí para a gente conseguir movimentar mais do que informação, que é o que eu Não, sei. vamos sim, nós vamos organizar uma visita, eu tenho visto seus programas, vamos organizar um nos terminais de líquidos, um no laboratório de materiais que passam por análise, tanto na importação quanto na exportação,
numa indústria de plástico e num depot numa transportadora e num clear. Que tem lá, já avisa eles que vai ficar legal. Agora virou moda, né? A produção quer me colocar para operar tudo, então eu vou ter que operar alguma coisa lá, porque a audiência parece que gosta de ver operando alguma coisa. Essa semana fui apiar container dentro de um navio, João. Olha só onde está chegando a coisa. Eu vi também você na empresa do Geraldo Pierotti pilotando empilhadeira. Também pilotei no passado. Muito legal, porque a gente mostra, né, e valoriza a função dessas pessoas que atuam no nosso porto. Eu acho que isso é muito importante. Meu amigo, obrigado pela tua presença aqui. Pô, que papo gostoso com você, um papo legal. As portas do Porto 360 estão sempre abertas para você, João. Obrigado, Max. Obrigado a você e a todos que compõem e constroem a comunidade portuária e ajudam a gente a se desenvolver e tentar ajudar um pouco a comunidade. Muito obrigado. Você já sabe, eu vou ficando por aqui, movimentando sempre, muito mais do que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna.